Vamos começar? Preciso estudar jurisprudência mesmo sem saber qual é a banca do meu concurso? Ou até uma outra forma que essa pergunta chega muito para mim é: preciso estudar jurisprudência independentemente da banca que vai organizar o meu concurso? Eu tenho percebido que essa pergunta tem se tornado cada vez mais frequente entre meus seguidores e alunos, e aí eu fui a fundo, comecei a pensar sobre isso para entender de onde está vindo essa dúvida, e hoje nesse vídeo eu quero sanar essa dúvida de uma vez por todas. Se você chegou aqui, caiu de paraquedas, você precisa entender como as coisas funcionam. Não precisa deixar o like, não precisa se inscrever, nem compartilhar ainda. Calma, vê o vídeo até o final, vê se você concorda, se você gosta do que eu vou falar aqui, se isso vai te ajudar, isso é mais importante que qualquer outra coisa. Aí sim, chegou no final, gostou, concordou, eu te ajudei de alguma forma, aí você não pode esquecer de deixar o seu like, se inscrever e até compartilhar com aquela pessoa que precisa desse conhecimento que a gente tratou aqui no vídeo. Vamos lá, isso não é uma crítica, porque às vezes eu me pego fazendo isso também sem querer. Mas eu vejo alguns problemas na transmissão do conhecimento. Às vezes a gente começa a aprender sobre um assunto, ou às vezes até um assunto que a gente domina, a gente começa a falar sobre aquele assunto e a gente acha que só porque a gente conhece bem, ou a gente ainda não conhece bem o suficiente, está no início, mas está empolgado, e a gente começa a passar o conhecimento de forma incompleta. Por que eu estou querendo dizer isso? Que virou quase que um mantra falar assim: prova CESP cobra muita jurisprudência. Prova CESP cobra muita jurisprudência. E aí, esse mantra, quando é repetido muitas vezes, às vezes sem o cuidado, que de novo, não é uma crítica a ninguém, porque às vezes eu tava vendo uns vídeos antigos meus, assisto aulas antigas meus, sempre pensando em melhorar, às vezes eu penso assim, putz, poderia ter melhorado, ter explicado melhor esse ponto aqui, acho que talvez um aluno possa ter ficado com dúvida nisso aqui, e é o que eu tenho visto. A gente repete isso, banca CESP cobra muita jurisprudência, jurisprudência CESP, jurisprudência CESP, jurisprudência CESP, vira quase que aquele mantra que só a CESP cobra jurisprudência. Vamos entender de onde veio isso. Quando a gente olha o histórico das bancas, e aqui estou falando das grandes bancas, né, gente? Tem muita banca de concurso aí espalhada pelo Brasil, bancas pequenas, que se eu for falar de uma a uma, esse vídeo aqui vai ter 350 mil horas. Vamos ficar com as maiores aqui, né? CESP, FGV, FCC, VUNESP. Se buscar um pouco tempo mais atrás, aí já que a gente está falando de histórico, a gente pode pensar até na ESAF, mas vamos ficar com essas quatro atuais. A CESP realmente ganhou notoriedade porque ela foi pioneira nisso, de dar um grande peso para a jurisprudência, tanto na primeira fase, quanto na segunda fase, quanto nas provas orais. Só que a gente começa a observar isso, começa a observar essa tendência CESP, e aí começa a virar esse mantra que é a ponto de os alunos acharem que só a banca CESP faz a cobrança de jurisprudência, quando isso não é verdade. E aí vocês têm que tomar cuidado com uma coisa, não é porque uma banca se notabiliza, se destaca por ter esse tipo de cobrança, que ela é a única a fazer isso, e também entender que ela faz isso de uma maneira própria, de uma maneira diferente, não exclui a cobrança de outras. Esse primeiro ponto eu já meio que abordei aqui. Realmente, a CESP foi pioneira, ela inovou nisso de dar um peso maior, exigir bastante jurisprudência. Outra coisa, inclusive, que eu sou capaz de dar aqui os créditos para a CESP seria esse estilo de cobrança certo e errado, uma errada anula uma certa, mas não é o objeto do nosso vídeo. Só que preste atenção, quando a gente olha para trás nas cobranças de banca CESP, que a gente falar dessa tendência, inevitavelmente a gente tem que olhar para trás, a CESP tem características próprias. A CESP foi uma pioneira em cobrar jurisprudência. Tempos atrás, posso citar aqui, por exemplo, a prova da PGE Rondônia, que se eu não me engano foi em 2021, ela andou explorando jurisprudências incomuns, como por exemplo, prova da PGE Rondônia, jurisprudência específica do TST. Isso foi uma tendência que ali nesses anos, até um pouquinho antes, não só 2021, até um pouco antes, a CESP andou fazendo isso, andou cobrando jurisprudência do TST. Nas últimas provas, desde a PGE Rondônia até para cá, parece que meio que parou de fazer isso, então foi uma tendência que a gente observou naquele momento. Outra coisa que a gente vê mais em prova CESP nessa cobrança de jurisprudência, explorar entendimentos isolados, julgados específicos, julgados diferenciados, e pelo amor de Deus, para esse vídeo aqui não ficar velho muito rápido, eu vou usar um exemplo hipotético, beleza? Não considerem isso aqui, esse exemplo que eu estou inventando, como uma aula, não levem isso aqui para o entendimento para sua prova. E digamos que o STF, sobre, por exemplo, responsabilidade civil do Estado, se manifesta sempre, vai lá, exemplo, de novo,
focar isso aqui de novo, se manifesta reiteradamente sobre a natureza objetiva da responsabilidade civil, que é a regra em qualquer caso, em omissão, em ação. Então sempre está lá, a jurisprudência consolidada do STF, responsabilidade objetiva do Estado, responsabilidade objetiva do Estado. Só que tem algumas decisões isoladas, às vezes umas decisões mais antigas, que o STF foi contra a própria jurisprudência, então fixou responsabilidade subjetiva e aí teve essa decisão aí isolada, uma decisão específica. O CESP também tem essa característica de, por vezes, cobrar jurisprudências isoladas, que são decisões isoladas. Então faz uma cobrança mais diferenciada da jurisprudência. Outro ponto que o CESP também às vezes se destaca, ele faz cobrança de julgados que às vezes nem foram divulgados em informativos, em julgados que não foram veiculados assim com tanta publicidade, digamos assim, que nem fizeram parte às vezes de uma publicação de notícia no site dos tribunais, que não foram publicados sequer em informativos. Então tem sim essas características e o que denota sim que a banca CESP tem características próprias na cobrança de jurisprudência e que ela faz uma cobrança diferenciada. Só que quando a gente olha os espelhos da FGV, da FCC, da VUNESP e eu ousaria dizer também até de bancas menores que a gente começou a fazer esse levantamento também, tem como a gente observar, estou me limitando às bancas maiores porque é mais fácil ter esse espaço amostral, elas também fazem essa cobrança de jurisprudência. Posso citar aqui que eu estou me lembrando de cabeça, provas da PGE Goiás. Estou falando provas porque estou falando do concurso de 2021 e do concurso de 2024, ambos organizados pela FCC. Quando você vai olhar lá nos espelhos, cobrança de jurisprudência. Só que essas outras bancas, FGV, FCC, VUNESP, elas têm uma característica diferente na cobrança da jurisprudência. Elas costumam cobrar entendimentos consolidados. Então a gente vê mais ali temas de repercussão geral, recursos repetitivos que foram julgados pelo STJ, entendimentos sumulados, porque a súmula nada mais é que uma consolidação da jurisprudência, informativos que traduzem os entendimentos consolidados. É mais difícil, não estou falando que é impossível, que nunca aconteceu nem nunca vai acontecer, porque pode acontecer, mas é mais raro cobrar os julgados isolados, mas a gente vê uma concentração de entendimentos consolidados, julgados veiculados informativos, julgados veiculados com publicidade que mereceram um destaque. É uma característica dessas bancas. E aí, um cuidado que vocês têm que ter é que não significa, portanto, que você só vai precisar dar atenção à jurisprudência se a sua banca for CESP. Inclusive, eu recomendo que vocês façam esse estudo, mantenham-se atualizado, independentemente de qual seja a banca que organizará o seu concurso, que seja ela grande, seja ela pequena, a gente vê uma cobrança da jurisprudência em qualquer banca, falando claro em concursos de procuradoria. E aí, João, como é que eu faço esse estudo da jurisprudência? Bom, se você tem materiais atualizados e voltados para concurso, aquilo ali vai estar dentro do seu material. Você pode estudar lendo direto do site dos tribunais, pode estudar com Dizer o Direito, pode estudar com os materiais específicos do treino subjetivas, já falei bastante sobre eles aqui nos vídeos dessa semana. Tem um material lá específico que chama Treino em Jurisprudência, que já é uma seleção dessas jurisprudências mais importantes para cada concurso, pensando nas provas de procuradoria, mas aqui mais nos cursos de reta final, voltados para um concurso específico, mas não deixem de acompanhar. E sabe por que a jurisprudência é tão cobrada assim? E aqui para responder essa pergunta eu vou puxar um pouquinho para as provas de segunda fase, para as provas orais, que são o meu foco, né? Desde 2021, pelo menos ali eu já estou trabalhando com treino, coordenando os cursos de segunda fase, então tenho contato direto, quase que diário, com espelhos, questões de provas, acompanho de perto. Tenho cursos próprios de prova oral que eu também faço esse acompanhamento. No último curso eu disponibilizei um mapeamento completo, pegando as questões orais de prova CESP dos últimos 10 anos para o pessoal que fez PGE Paraná, que foi organizado pela banca CESP. E aí, tendo esse intenso contato com esse tipo de questão, eu comecei a perceber por que faz tanto sentido cobrarem a jurisprudência. Pensa comigo, existe ali a legislação, todo o arcabouço normativo que trata de determinado tema. Se você tem um problema judicial, basicamente, se o seu problema virou um processo judicial, você está virando para o juiz e falando o seguinte: olha,
pessoa tal está causando uma lesão a um direito que eu tenho que é garantido pelo ordenamento, por essa norma aqui específica. Senhor juiz, aplique essa norma ao caso concreto. A parte que você processou, né, o réu, está falando basicamente, não, na verdade a situação que está acontecendo aí, que o autor está falando que é assim, 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 na verdade se aplica a essa norma aqui, ou então essa norma mesmo que ele está falando que se aplica, ela é interpretada desse jeito, e isso é levado para apreciação do juiz, aí depois, dependendo, pode chegar para um tribunal, e às vezes, dependendo do assunto, pode até chegar aos tribunais superiores. Então nada mais é a jurisprudência que a apreciação de um caso concreto e determinados assuntos, reiteradas apreciações sobre casos concretos semelhantes que formam essa jurisprudência consolidada. Então faz muito sentido essa fonte de estudo ser explorada em segunda fase e prova oral, que são as fases que a gente fala que exige-se mais do aluno ter aquela cabeça de procurador. Olha, se você vai elaborar uma peça, um parecer, você está simulando, tanto quanto possível, a sua atuação no dia a dia de procurador. Se você está respondendo questões, é natural que o examinador, por mais que ele faça questões doutrinárias também, elas podem aparecer, não estou querendo dizer que elas não aparecem, que ele te exige ali uma análise perto, né, simulando, ou pelo menos te levando para um raciocínio que você vai ter que desenvolver no seu dia a dia. E de novo, não estou falando que é só a jurisprudência que cai em prova de segunda fase, em provas orais. Estou falando que ela é mais explorada por causa disso. Existem questões que exploram conceitos doutrinários? Claro, só olhar as provas de advogado da União, por exemplo, aí, ao último concurso, prova de segunda fase, que teve bastante questão explorando conceitos doutrinários. Ah, letra de lei também? Também é explorada, tanto na fase subjetiva quanto na prova oral. Mas a gente vê essa prevalência da exploração da jurisprudência por essa característica de ser justamente uma hipótese que surgiu da resolução de um caso concreto. E no seu dia a dia, principalmente se você ficar ali num setor que lida com processos judiciais, você vai ter que lidar com esses casos concretos envolvendo o poder público diariamente. Estou aqui falando cheio de autoridade, né? Falando, nossa, quando a gente observa os espelhos, quando a gente vê tendências e tal, e é isso mesmo que eu estou falando com tanta segurança, por quê? Porque além de todo esse tempo que eu tenho lidado com esses tipos de prova, com provas subjetivas, provas orais de procuradoria, aqui hoje eu vou me permitir fazer uma referência, infelizmente não vou conseguir mostrar que estou com um setup aqui improvisado, mas fazer referência ao site do Treine Subjetivas. Já falei com vocês que em breve, não melhor, já tem data de lançamento, dia 3 de outubro, vem lançar o curso regular, que é o curso que reúne todo esse conhecimento acumulado, toda essa análise de espelhos, inclusive que a gente tem lá com a plataforma do Treine Subjetivas, que é a plataforma de questões do Treine, tem o braço de cursos, tem o braço de questões, e lá a gente tem acesso aos espelhos, lá a gente consegue coletar todos os dados para saber tendência de banca. Foi com base nisso, no que as bancas efetivamente cobram, que a gente elaborou esse curso regular que tá para chegar agora dia 3 do 10, dia 2 do 10, 2 de outubro, eu vou dar uma aula ao vivo para vocês sobre reclamação constitucional, para vocês conseguirem ter esse gostinho, entenderem como é que funciona o curso, mas tenham certeza que ele é muito bem embasado, baseado com muito conhecimento em algo para realmente resolver o seu problema em provas de segunda fase. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.